deveríamos estar ali em cima com quase 260, 270 mil, 300 mil. O que faria com que a letalidade, ou seja, quantas pessoas falecem, já que o óbito é um número muito mais, né, a morte ela é definitiva, a letalidade seria 0,5. Seria 0,5, que seria muito próximo de um vírus de influenza. Então, volto a repetir, esse vírus está escrevendo o seu comportamento no hemisfério sul. Ele está entrando aqui agora e nós vamos aprendendo como que ele vai se colocando. É isso mesmo, e os estados estão ampliando a notificação. Nós teremos, ao longo da semana, muito mais atualização. Tivemos um incremento de 15%, porque eles vão atualizando. Tivemos feriado na sexta-feira, às vezes o pessoal atualiza os bancos de dados com um tempo de atraso. Aqui é o coeficiente de incidência por região de saúde, buscando comparar os municípios que são muito próximos, as regiões conurbadas. Então, nós temos ali no Ceará, a região de Fortaleza, com o maior índice, seguido de São Paulo, depois Manaus e Alto Rio Negro, a área central do Amapá. Temos também aquela região lá que pega até lá na cabeça do cachorro, a região do Rio Negro e Solimões, a região de São Luís, região metropolitana, a região de Laguna, em Santa Catarina, a região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Recife e a Foz do Rio Itajaí, em Santa Catarina. Então, estes são os locais em que, comparando o mesmo coeficiente de incidência para todas as regiões do Brasil, temos estes como os principais locais, ou as 10 regiões mais afetadas. Não estamos falando aqui de municípios, estamos falando de uma região que geralmente são regiões metropolitanas e que recebem os casos de municípios vizinhos. Aqui já é o coeficiente de mortalidade. Então, todos os dois dados estão sendo calculados por 1 milhão de habitantes. Foi uma solicitação de várias pessoas para poder comparar com outras regiões do mundo. Então, em relação à mortalidade, temos São Paulo em primeiro lugar, a região de Fortaleza em segundo, Manaus em torno do Rio Negro, a região do Limoeiro, 10ª região lá do Ceará, região do extremo oeste paulista, seguido de Recife, São Luís, a região de São Luís, Campo Mourão no Paraná, Franco da Rocha em São Paulo e Mossoró no Rio Grande do Norte. É importante destacar aquela região de Campo Mourão ali no Paraná, porque também tivemos recentemente um alto índice, um índice expressivo de óbitos por dengue. Pode passar. Aqui temos os dados discriminados por óbito. De todos os 1.532 óbitos, 81% deles já estão encerrados, ou seja, já estão com quadro laboratorial fechado. 60% são homens, não teve mudança, aumentou um pouco porque estamos agora aumentando. Em relação... Volta, por favor, né, Renato? Volta aquele ali. Interessante nesse gráfico é que o dia, que eu estou olhando daqui, dia 5 de abril, é o número que nós tivemos o maior número de data óbito. E ele vinha numa crescente, ó. Agora, nós iniciamos esse período de diminuição muito grande da nossa dinâmica social, sempre o que você fez 14 dias atrás vai impactar nos 14 dias subsequentes. Então, nós estamos colhendo agora esta redução muito em função do que fizemos 14 dias antes dessa diminuição, não é isso? Exatamente. Então, é bom ficar muito atento, porque às vezes a pessoa pode ter gente que fala assim, bom, você já está assim, já acabou, já está encerrado, tal, semana que vem está tudo encerrado. Aí nós precisamos saber quantas pessoas têm imunidade, porque ao voltar à dinâmica social intensa, você pode voltar a fazer a sua... Mas a primeira constatação é que nós pegamos aquele gráfico que seria assim, 90 graus, que subiria, como o Everest, o pico do Everest, e nós conseguimos dar uma chatada nele com essa nossa segurança. Agora precisamos equipar o nosso sistema
para poder andar. Vamos lá. Pode passar, Renato. E dos 1.532 óbitos, já tem 1.289 esclarecidos. Isso. Então, os próximos agora, nos próximos dias, vai fazendo exames, vai esclarecendo. Isso. Vamos ver se a gente fica com um número bem pequeno de óbitos, para a gente estar sempre próximo de saber o que está acontecendo. Temos aqui a distribuição por faixa etária, 73% acima de 60 anos, não teve diferença significativa em relação aos anteriores, nem também em fatores de risco. Pode passar? E aqui a hospitalização por síndrome respiratória aguda grave até a semana 15, né? Nós estamos na semana 16. Nós temos ali uma proporção de 6.043 casos de 21 mil em investigação, já confirmados para Covid. Temos ainda um volume de SRAG não especificado, 11 mil casos, que entram causas diversificadas de doenças, podem ser bacterianas, podem ser fúngicas, outras causas adicionais. Pode passar? Basicamente é isso. Muito obrigado. Isso aí. Gabardo. Ficar para as perguntas. Não estava falando nada, Gabardo. Tem falado muito. Não, eu queria só reforçar, ministro, essa questão da notificação compulsória da ocupação de leitos, que o senhor fez já há mais tempo, e que a partir de hoje, então nós criamos uma plataforma em que todos os hospitais que têm internação de pacientes com Covid devem informar a disponibilidade dos leitos de UTI, os leitos que estão sendo utilizados, os leitos que estão vagos, tanto os leitos que são utilizados para outros pacientes, para outras patologias, como também para os leitos destinados exclusivamente para o atendimento das pessoas com síndrome respiratória aguda grave, porque nesses leitos, nessas UTIs, não vão internar só pacientes graves com Covid, vão internar pacientes que precisam de assistência ventilatória e que são infectados por outros vírus, como influenza e vários outros vírus que ocasionam síndrome respiratória aguda grave. Então é importante que esses hospitais preencham esses formulários, é muito simples de responder, com 4 ou 5 informações no sistema, ele preenche tudo, o sistema é inteligente, o sistema já vai carregar toda a base de dados do nosso cadastro, toda vez que ocorrer uma modificação, for acrescentado um leito, 2 leitos, ele automaticamente vai ser atualizado e a gente passa com isso a ter uma informação mais precisa sobre a disponibilidade dos leitos e em quais os locais que nós vamos perceber e precisar emitir algum aviso de alerta para essa questão de nós estarmos já chegando no limite do atendimento. Então, é super importante isso, nós queremos reforçar a necessidade de todos os hospitais, são hospitais do SUS e hospitais privados, mesmo aqueles hospitais que não atendem pacientes do Sistema Único de Saúde, estão obrigados a preencher esse formulário que é extremamente importante, é muito estratégico para o nosso acompanhamento. Queria só reforçar isso. E em relação à questão dos pacientes recuperados, que é uma pergunta que sempre se faz, quantos pacientes são recuperados? Até se criou uma narrativa um tanto estranha, né? Que parece que eu tenho percebido nas redes sociais que o Ministério da Saúde propositadamente não apresenta o dado de recuperação, tentando criar uma imagem de que o bicho é pior do que ele é realmente. Então, não é nada disso. A gente fez uma pesquisa para identificar como é que os outros países disponibilizavam essas informações. 100% dos países que disponibilizam a informação do paciente recuperado utiliza a mesma regra que nós vamos oferecer para vocês hoje. Então, no Brasil, até hoje, nós tivemos 25.262 pacientes comprovados. Eu só posso falar no paciente recuperado a partir do paciente que eu confirmei que teve coronavírus. Eu não posso falar na recuperação de quem é assintomático. Então, dos 25 mil pacientes comprovados, 1.532 vieram a óbitos. E nós temos 9.704 pacientes que estão internados ou estão aguardando resultado de exame, ainda não tem a confirmação. Recuperados, hoje, nessa data, nós temos 14.026.
Isso representa 55% das pessoas que tiveram diagnóstico comprovado. Então, dessa maneira, nós vamos colocar nessa lista que vocês vêm mostrando ao ministro da Saúde, com a lista de todos os países que colocam essa informação. A partir de agora, nós vamos também informar isso. Hoje, nós temos com 55% dos pacientes recuperados. Eu acho que, sabendo o percentual de aumento de casos, então lá, 8%, significa que ele levaria 12 dias para ter o dobro, se ele mantivesse 8%. Nós já chegamos a ter 25% num dia. Então, significava que a cada 4 dias nós dobrávamos. Se você dobra muito rápido, ou triplica, ou quadriplica, enfim, você vai tendo imunidade, mas você vai aumentando muito o número de pacientes nos hospitais e o número de leitos. Se nós soubermos qual é a velocidade de propagação e soubermos qual é a quantidade de leitos que nós temos, e não é por cidade. Às vezes o prefeito lá de uma cidade do interior do Brasil fala assim, não, então eu só posso me movimentar se eu tiver leito de CTI aqui nessa cidade de 10 mil habitantes, de 15 mil. Não, é o leito que o Estado preparou dentro da lógica de falar como é que eu atendo melhor. Daqui eu trago de ambulância, vai vir para cá, como é que eu trato dentro das referências do plano de contingência que está feito lá atrás. Então, o momento é de ter foco, disciplina e ciência. A ciência vai nos mostrando o caminho. Foco para não perder a visão desse nosso adversário chamado coronavírus. E disciplina para irmos atrás das melhores práticas para enfrentá-los. Acho que se a gente for dessa maneira, a saúde vai conseguir atravessar isso com um estresse menor para a nossa população. E lógico que também olhamos, não somos uma ilha, também olhamos a questão da economia, de o que pode funcionar, o que não pode. Vamos preparar um gráfico. Olha, essa cidade, alto risco, baixíssimo risco, baixa incidência e ótimos leitos preparados. Pode andar mais. Alta incidência e pouquíssimo leito preparado. Observação, atenção, cuidado, vidas em risco. Então, nosso país é um país assimétrico, é um país diferente. O Amapá tem um sistema de saúde pequeno e está com um nível de transmissão elevado. Você juntar essas duas coisas, mesmo que lá você tenha uma população menor, mas é muito perigoso uma situação dessa. Então, a gente manda gente para lá, manda equipamentos para lá, vamos ver se faz um hospital de campanha. Talvez eu vá ter que mandar gente da Força Nacional do SUS. Ontem nós mandamos para Manaus um número de médicos, enfermeiros e gestores para poder entrar dentro dos hospitais, ver o que está acontecendo, capacitar. Vocês notarem ali, a mortalidade lá está muito elevada. Então, precisamos saber se eles estão fazendo alguma coisa que nós possamos ajudar. Essa é a função do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde vai estar sempre ao lado dos gestores, ao lado dos hospitais, ao lado do nosso SUS, para podermos tirar o máximo da garra que cada um tem. E vai aqui o meu chamamento para os agentes comunitários de saúde de endemias. Juntem com o pessoal do CRAS, mapeiem, peguem a ficha D, saibam aonde estão os mais vulneráveis, construam rapidamente dali algumas estratégias de telefone para estar monitorando essas pessoas. Se chegarmos com mais EPIs e conseguirmos para poder até fazer visitas para alguns, enfim, os meus técnicos de enfermagem Brasil afora, que estão hoje na atenção básica, façam a capacitação. Pode ser que vocês sejam necessários nos hospitais para enfrentarmos a doença. Reciclem rapidamente. Enfermeiros, médicos. Essa briga é com a saúde, essa briga é com a medicina, essa briga é com a enfermagem, essa briga é com a agente comunitário, essa briga é com a gente. Então, nós estamos aqui muito solidários, vamos tentar ao máximo
organizar os nossos equipamentos de proteção individual, sabemos das dificuldades. Outro dia vi da Inglaterra enfermagem trabalhando com um saco de lixo na cabeça. Vi nos Estados Unidos as pessoas dividindo máscaras N95, uma máscara que era para durar horas, tendo que ser usada durante 10 dias. Todo mundo está passando por muito estresse. Hoje a gente vai mandar máscaras, aquelas Face Shield, aquela parceria com a Ambev, 3 milhões, não é isso, Gabardo? Mas não é aquela ideal que tem a espuma. Mas essa daqui é nossa, a gente já faz e a gente chega lá. A nossa indústria têxtil fazendo máscaras, façam máscaras de TNT, máscaras de tecido, já organiza, melhora. Isso tudo é que nós vamos lutar mesmo e nós vamos estar aqui e nós estamos junto com vocês aí, somos solidários e estamos procurando no mundo inteiro trazer as melhores condições de trabalho para cada um de vocês que estão aí na ponta, estão nos hospitais, estão na linha de frente, às vezes perdendo, né? Cada vez que a gente vê uma nota de óbito de um médico, de uma enfermeira, de um técnico de enfermagem, isso dói aqui na gente, a gente sabe, a gente está guardando os nomes de vocês, vocês são pessoas que a gente sabe o tamanho da luta, nós estamos juntos, nós estamos aí lado a lado de vocês. Vocês são parte da minha equipe, vocês são parte do nosso Ministério da Saúde, junto com as secretarias estaduais, municipais, hospitais, tanto públicos quanto privados. Nós temos aqui muito orgulho de vocês e pedimos para que vocês tenham o máximo de atenção com os nossos pacientes. Vamos lá. Eu vou ler algumas aqui que são direcionadas para vocês. Amanda Miléo, Gazeta do Povo. Qual a orientação do Ministério da Saúde em relação às buscas ativas por pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados da doença? Quem está entrando em contato com essas pessoas e quanto tempo após o diagnóstico? Wanderson. Bom, Amanda, nós temos ainda vários municípios no Brasil que não tem um caso sequer registrado, nem de síndrome respiratória aguda grave, nem de casos de Covid. Nessas situações, o município tem que fazer a busca ativa, tem que monitorar, assim como aqueles que estavam começando a fazê-lo no início de janeiro, lá no início de fevereiro, final de janeiro. Então, é fundamental para esses lugares ainda entender e monitorar os casos contactantes. Nos locais onde se tem transmissão comunitária, o sentido desse monitoramento já não tem muito critério, assim, não tem como fazer porque a demanda é muito alta. Mas locais que têm poucos casos, é fundamental que se identifique, isole e investigue os contactantes. Muito bem. Agora aqui para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, os gaúchos. Ontem eu não estava aqui, o gaúcho falou que Porto Alegre estava em situação de emergência, ou foi o Wanderson que falou? O mineiro que falou? Quase que saiu uma revolução farroupilha lá. Então, Débora, da Rádio Gaúcha, sobre as capitais com situação de emergência apresentadas ontem, o Ministério da Saúde pode explicar melhor por que são classificadas dessa forma? Vai haver correção envolvendo Porto Alegre? Gabardo, você que conhece o pessoal da Rádio Gaúcha, dá um abraço a eles, me tocam todo dia de manhã, telefone. Ainda não pude atendê-los. Ministro, nós ontem mostramos, o Anderson mostrou um gráfico com todas as capitais brasileiras e fez uma distribuição gráfica com o sentido de mostrar quem é que estava, quais as capitais que estavam com um número de casos acima da média brasileira. Então, como a média brasileira ainda é baixa no número de casos, qualquer situação que esteja um pouquinho acima da média ficou como se fosse uma situação que no gráfico chamava de emergência, que estava em vermelho. Eu já expliquei para a Débora que nós temos duas variáveis importantes. Uma é a incidência do número de casos. No caso de Porto Alegre, estava um pouquinho acima da média, muito pouco acima da média, bem distante da incidência de Manaus, bem distante da incidência de Fortaleza, mas tem uma segunda variável que é a capacidade de atendimento.
aquela questão da curva e tem aquela linha reta que é a nossa capacidade de atendimento. E Porto Alegre está com uma estruturação, uma capacidade de atendimento muito boa. Nós temos hospitais que estão aguardando, ainda não ocuparam ainda os leitos. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre inaugurou uma nova UTI com recursos do Ministério da Saúde, do MEC, do Governo Federal, e ainda nem começou a utilizar esses leitos. Então, Porto Alegre tem uma capacidade muito grande. Então, houve, de parte da Prefeitura de Porto Alegre, uma reação porque não entende, e com razão, não entende que Porto Alegre esteja numa situação de emergência, porque ele tem uma capacidade de resposta muito elevada, ainda comparando com o número de casos existente hoje. Então é isso, são duas variáveis que têm que ser consideradas juntas. No caso do gráfico, nós só mostramos os municípios, as capitais, que tinham uma incidência superior à média brasileira. Muito bem. Aqui tem perguntas, algumas se repetem, aqui eu vou tentar puxar só as que não têm repetição. Por exemplo, a Letícia Carvalho está perguntando estimativas sobre subnotificação, nós já falamos sobre isso. O Renan Ramalho, do Antagonista, pergunta dos pacientes curados, quantos foram com Tamiflu mais azitromicina, quantos foram com hidroxicloroquina mais azitromicina, quantos em outras combinações de melhoria e quantos sem nenhum remédio. Não é possível saber isso, Renan, nós gostaríamos muito, não temos esse grau de... Mesmo porque muitos desses medicamentos são prescrições, a maioria dos que ficam são em casa. Eles não têm recorde nenhum. A pessoa toma Tilenol, toma paracetamol, ou se o médico quiser prescrever cloroquina para ele, o médico o faça correndo o risco lá com ele domiciliar. Aqueles que vão para hospitais, eles hoje, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem um grupo sendo monitorado exatamente para ver todas essas combinações, e isso, assim que eles forem publicando as suas conclusões, a gente vai sabendo. Jona, da Agência Brasil, se o Ministério possui balanço de quantos municípios podem entrar em distanciamento, quantos migraram? Natália Fruet, quais cidades do Brasil precisam adotar hoje medidas de isolamento social, enfim. Todos eles querendo saber sobre isso daqui. E as perguntas são muito relacionadas algumas com as outras, né? Se cabe aos governadores avaliar essa situação, se existe... Bom, o Ministério da Saúde, ele faz o levantamento, faz os cálculos e está procurando, a pedido deles, falar, olha, esses daqui são os que estão com a maior incidência, agora nós precisamos saber quantos leitos que estão abertos, disponíveis para atender a doença. Muitos não informam, a gente precisa dessa informação. A gente está criando alguns critérios para que o gestor possa ter de guia ali dentro. Vamos imaginar uma cidade hipotética, vamos imaginar uma cidade que tenha lá a necessidade, em todos os cálculos, olha, ela vai precisar de 2.000 leitos para poder fazer frente a uma epidemia forte aqui. Vamos supor que ela tenha 3.000 leitos. Vamos supor que ela tenha todos os equipamentos de proteção individual. Vamos supor que ela tenha todos os médicos, todos os enfermeiros para fazer aquele enfrentamento. Ela tem uma sobra de 1.000 leitos. Nós vamos ter que passar por isso. Ela pode atender e ela vai lutar como a gente luta com várias outras doenças. Hoje, a gente está vendo o seguinte, nós precisamos ganhar um pouco de tempo para esse sistema ampliar. Porque se esse vírus se comportar aqui igual ele se comporta ou se comportou em países como Irã, países como Itália, Macedônia, enfim, Estados Unidos, já citamos aqui várias vezes, nós não queremos que aquelas situações que a gente vê de drama se repitam. Então, não tem nenhuma receita de bolo. O Ministério da Saúde não determinou, nós não fizemos determinação. Temos cidades, já falamos isso aqui, que não tem nenhum caso, nem suspeito, e tomou-se a decisão lá no município de fechar. Nós estamos dizendo, olha, fique tranquilo, porque tem eleição municipal, tem um que queixa, o outro que fala para o prefeito, se você não fechar, você é um irresponsável, aí o prefeito fecha, o outro fala, não, você fechou tudo, você também é irresponsável. Os prefeitos têm essa pressão, não tem
como saber se abre ou fecha, não sabe, não confiam ainda nos números, no potencial de deslocamento. Então, isso vai ganhando alguns parâmetros para que eles possam ter mais segurança. A gente acredita que isso vai ser importante para eles. É assim que a gente tiver essa informação obrigatória, diária, como a gente tem dos números que são confirmados, como eu avisei aqui hoje, que a gente hoje assinou para fazer, a gente quer fazer 30 mil PCR-RT dia, como já chega mais testes rápidos, já entregamos quantos testes rápidos? 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e 500, ainda temos mais quantos por chegar? Mais 2 milhões e 500, e vamos comprar mais um pouco, mais 5 milhões, mais 3 milhões, vamos tendo cada vez mais condições de fazer isso. Acho que as farmácias podem vender também testes rápidos. Vamos ver essa questão de padronizar para que as farmácias possam, tendo um bom registro na Anvisa dos testes, para poder fazer, igual fazem, já fazem de HIV. Enfim, nós temos aí bastante ferramentas para aumentar esse tipo de informação importante para a tomada de decisão. O André, do Globo, após reclamação de alguns países sobre a qualidade dos produtos da China, o governo chinês anunciou que a fiscalização poderia atrasar os carregamentos. Isso pode adiar a chegada de EPIs e respiradores no Brasil? Bom, isso daqui a gente espera, nós estamos mandando hoje, amanhã, para embarcar os primeiros lotes. Nós temos 40 voos programados em 6 semanas para trazermos esses equipamentos para cá. Respiradores, nós estamos tentando achar um caminho. O que nós menos conseguimos até agora foi ampliar o número de ventiladores. Nós temos, hoje, a indústria nacional contratada para aumentar a produção, mas ela leva um tempo para fazer isso. Nós temos respiradores quebrados, que tem até uma pergunta aqui sobre respiradores quebrados, que é da Joana Oliveira, do El País, não é isso? Não, o dela é sobre a Universidade Federal da Paraíba, com um respirador, que são o respirador mais simplesinho da Universidade Federal da Paraíba, o mais simples lá da Politécnica. Todos eles agora terminou, eles têm que ir para o Inmetro, eles têm que ir para o INCQS, porque tem que saber, tem que saber como que ele funciona, tem que testar. A gente está pedindo para a Anvisa o chamado Fast Track, fazer análise bem rápida para a gente saber se a gente pode aproveitar. Então, mas aquisição de respiradores da China, nós não conseguimos, até o momento, nada que seja digno de nota. Gustavo pergunta do Jornal J, quais as propostas do Ministério da Saúde levará à reunião do G20 no próximo dia 16? Se haverá algum pleito para articulação global para a compra e alocação de ventiladores, qual será a estratégia adotada? Eu acho que o G20 precisa sim dar uma resposta mais articulada. A gente precisa ter um posicionamento de como que nós estamos vivendo globalmente essa situação, quais são as nossas possibilidades de organização, pensar em como vai ser essa modelagem do sistema de saúde. A gente tem refletido muito, eu principalmente dentro do Ministério, tenho pensado muito, refletido muito, discutido muito com gente que pensa sistemas de saúde, porque tenho certeza que essa discussão ela vai estar apenas iniciando nessas discussões agora da Covid. Mas o pós-Covid, o sistema de saúde mundial vai ter que se reinventar, se redescobrir. A pergunta do Rafael Algatti, da Record News, que era aqui dos respiradores quebrados, já falei que a gente tem parceria com o Sistema S, com o CNI, estamos recuperando, vai colocando eles nas próprias cidades onde eles estavam. Enfim, a Fernanda que pergunta, Jornal Opção, se o afrouxamento do isolamento em locais com menos de 50% da capacidade de leitos não poderia levar essas cidades justamente a subirem os números de infecção, já que o próprio isolamento pode ter levado esses locais a baixa transmissão e contaminação? Sim, é possível, mas nós não vamos conseguir viver parados. Nós vamos ter que ter a nossa movimentação, nós não estamos dizendo que nós não a teremos. Nós passaremos por esta movimentação e iremos construindo a nossa imunidade coletiva. O que a gente tem feito agora é discutir com qual velocidade nós faremos isso. Se faremos isso a toque acelerado,
temos locais onde poderão faltar os equipamentos de proteção, poderão faltar recursos humanos e poderão faltar respiradores. Se fizermos de uma maneira menos acelerada, nós poderemos ganhar essa imunidade com um tempo um pouquinho maior, mas cidades que estão tranquilas podem ajudar nessa movimentação a ganharmos imunidade. É desta dosagem entre imunidade coletiva, imunidade individual e capacidade de atendimento, é desse tripé que nós vamos poder saber o nosso avanço. E só teremos uma situação tranquila na hora que a ciência falar, temos uma vacina. E como eu estou vendo aqui que tem pergunta sobre se tem balanço de quantas pessoas de saúde estão infectadas, a gente tem lá da área privada, não temos ainda da área pública. A questão da vacina, começa já o teste em alguns lugares, algumas delas podem nos animar muito no começo e frustrar no final. A gente precisa sempre ser muito gelado, muito frio quando a gente fala de ciência. A Fabiane Leite, do programa Combate da TV, o site World Meters coloca o Brasil entre os países que menos testam, com apenas 296 testes por 1 milhão, atrás do Irã, de países da América do Sul e Argentina. Qual a taxa de testes por milhão de pessoas considerada pelo Ministério? Se nós tivéssemos condições, nós entramos nessa questão da testagem na mesma semana, na mesma situação que entrou a Europa e os Estados Unidos. Nós temos um shortage. Agora, quando você consegue um pouco de teste, para um país que tem uma população menor, ele testa mais proporcionalmente. Agora que a gente está juntando tudo que a gente tem para tentar fazer uma coisa articulada. A gente gostaria, eu cobro, metade desses cabelos branco novo do Wanderson aqui, sou eu pedindo para ele testagem. Nós estamos fazendo, tem gente trabalhando full time para ver se a gente consegue trazer de outros países a quantidade de testes que a gente precisa. Quer complementar? Ministro, eu queria colocar um dado que, em função do nosso TeleSUS, em que a gente faz chamadas, busca ativa às pessoas, à população em geral, colocar um número. Nós já contatamos com 2.400.000 pessoas. Então, mais de 2 milhões de pessoas. Dessas, 92% estão absolutamente sem nenhum sintoma. 92% de 2,4 milhões, ou seja, 2.100.000, dizem que não tem nenhum sintoma. Que é um enorme de um indicador também. Risco baixo, ou seja, estão apresentando alguns sintomas leves, 4,1%. Risco moderado, 1%. E risco alto, 2,4%. Quando se identifica essas pessoas de risco alto e risco moderado, ela passa a ser monitorada permanentemente. Então, ela vai receber diariamente uma ligação para saber da evolução dos seus sintomas. Esse número é importante, porque de toda a população, e é uma amostra bastante significativa, porque são mais de 2 milhões de pessoas, 92% das pessoas estão ainda, nesse momento, assintomáticas. Ou elas passaram já pelo vírus e elas já estão, não tiveram sintomas e elas estão já imunologicamente protegidas, ou elas ainda não tiveram contato com o vírus. Essa é a situação. Muito bem. As outras perguntas que tem aqui continuam como essa. Acho que a maioria delas a gente respondeu já nas falas. O Estado de São Paulo anunciou nessa terça o recebimento de 725.000 testes, pretende zerar a fila de exames pendentes até o final de abril. Os outros estados estão tomando medidas para processar todos os testes e zerar a fila? Todos os estados podem e devem. O Ministério da Saúde faz um esforço enorme aqui em cima, mas os estados a gente sabe que estão também fazendo esforços para tentar se aumentar a testagem. Cristina Lemos, da Record. Se nós temos uma estimativa de tempo de permanência em UTI dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave por Covid. Temos? Ainda não temos. No Brasil, não temos. Mas está correto afirmar que passa de 20 dias? Mas isso aconteceu em alguns países que têm população muito idosa, não é isso? Na Itália foi 22. É isso. Acho que temos que aguardar um pouquinho, Cristina, para darmos essa informação. Gésio
Gésio Passos, da Rádio Nacional, por que não foram enviados os leitos de UTI já alugados pelo Ministério da Saúde para Manaus, Fortaleza e Macapá? Porque simplesmente não entregaram os equipamentos. Não é isso? Os respiradores eu já mandei. Agora, o que a gente quer mandar para eles é que o respirador é parte de um combo, né? O que a gente tinha alugado era o tudo, módulos de 10, não era isso, Gabriel? Módulos de 10. Estão recebendo na próxima semana o restante, que é a cama, os monitores e o carro de parada cardíaca e o monitoramento central. Muitas vezes eles já têm isso, têm equipamentos parados, eles colocam para funcionar. O que nós tivermos, nós vamos mandar. E o Cristiano Vasconcelos quer saber por que da diferença do preço do hospital de campanha de Santa Catarina comparado com os do governo federal. O secretário Gabardo chegou a comentar o assunto ontem. Não, isso foi uma pergunta feita ontem que eu disse que eu não sabia responder. O que você vai comparar? O que a gente mandou fazer, o quê? Uma estrutura, por exemplo, a Fiocruz fez com um tipo de material que tem uma durabilidade muito maior, eu não sei o nome, vai ficar quase como uma coisa permanente, não é isso? Ele serve para de campanha, mas ele é uma coisa permanente. O nosso é uma estrutura metálica com tenda. Nós não estamos falando que nós vamos operar, nós não estamos falando dos equipamentos. Nós estamos falando basicamente de colocar camas. E dali para frente, quem vai colocar todo o equipamento que precisa, quem vai colocar todas as pessoas que vão operar, todos os que vêm ali dentro, vai ser a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, que vai ser o responsável pela operacionalização. Esse é o primeiro que nós estamos fazendo e nós vamos ver, da hora que nós damos a ordem até a hora que termina, o que gasta, o que não gasta, até para servir de parâmetro para os outros. Volto a repetir, isso são todas situações novas para o Ministério da Saúde. Nós não temos, a última vez que existiu quarentena nesse país foi em 1917, na gripe espanhola. Essa questão de sair fazendo hospitais de campanha que tem, dentro desses hospitais, tem respirador, tem sala de parada, é totalmente diferente daquelas tendas de campanha para dengue, hospitais para dengue, que basicamente é hidratação. A gente está falando de uma doença que, quando complica, ela é de média e alta complexidade. Então, é um desafio enorme. O nosso sistema de saúde está se organizando, o Brasil tem uma proposta. Essa questão de morrer em desassistência no Brasil, antes do SUS, ela existia muito. O SUS é uma construção nossa, da sociedade. É muito bom que a sociedade brasileira veja de perto o trabalho desse sistema, até para ela valorizar muito o fato de ter esse sistema. Que esse sistema precisa ser muito contemplado quando forem discutir obras públicas, orçamento público. Esse sistema é, sim, muito importante para o equilíbrio de toda a população brasileira. É ele o único que está presente em todos os municípios brasileiros. É ele que tem um controle social amparando as suas decisões, que tem fundo nacional, que tem fundo estadual, que tem fundo municipal, que tem capilaridade, que tem sustentabilidade. Esse sistema, ele vai dar respostas, ele está dando respostas. As nossas eventuais conquistas, as nossas eventuais condicionantes são muito em função do histórico do SUS. Não esqueçam que a maior redução mundial de tabagismo é brasileira e é do SUS. Nós ganhamos agora o prêmio, foi feito no Rio de Janeiro, no ano passado, o primeiro país a chegar a um dígito, ou seja, 9% da população, abaixo de 5% vira tabaco free. E isso vai sim ter impacto em como que esse vírus vai se organizar por aqui. É o SUS que enfrenta a obesidade, é o SUS que enfrenta a hipertensão, que enfrenta a diabetes, e que se nós não estamos tendo comparado com outros sistemas de países mais ricos que o nosso, mas que tem muitos problemas de tabagismo, que tem muitos problemas de obesidade, se vocês olharem ali, as pessoas têm doença cardiovascular, têm diabetes, têm obesidade como comorbidades principais para óbito.
Então, nós temos um sistema que tem que ser muito bem apreciado, tem que ser muito bem visto e vai sair deste episódio, com certeza, o SUS sai mais reforçado, mais forte, para que a gente possa juntos construir um sistema de saúde mais solidário, mais equânime e mais próximo do cidadão brasileiro. Acho que é isso por hoje. Está encerrado.